A nossa oficina hoje vai ser distribuída em algumas partes. Nós vamos falar um pouquinho sobre o festival. Depois nós vamos falar sobre a história do cinema, que é uma parte bem curtinha, tá? Porque eu sei que é chato. E nós vamos falar das 3 etapas de se fazer um filme, que são a pré-produção, a produção e a pós-produção. Tem uns momentos específicos para perguntas durante a apresentação, mas vocês podem a qualquer momento levantar a mão bem alto que eu interrompo e atendo as perguntas de vocês, tá? Então, era isso que eu tinha para falar sobre a oficina. Um detalhezinho importante é que vocês precisam se manter motivados para trabalhar no filme de vocês, porque nós vamos nos falar hoje, né? Eu vou passar as dicas aqui para vocês, e depois só lá em agosto que nós vamos ter mais uma reunião e já vai faltar só um mês para a data final de entrega dos filmes. E nesse meio tempo vocês estão sozinhos, vocês estão por conta de vocês. Podem nos ligar, mandar e-mail, tirar dúvidas, mas na maior parte não vai ficar ninguém em cima pressionando vocês para vocês trabalharem. Essa pressão tem que vir de vocês, né? Não esperem por nós esse estímulo para vocês trabalharem. Talvez as professoras podem dar uma força, né? Mas assim, a gente vai ficar sem se falar por um tempo. Bom, o festival esse ano vai ser sobre as causas, sintomas, consequências do uso de drogas, basicamente igual ao primeiro ano do festival, que foi sobre drogas em geral, assim, qualquer coisa relacionada a esse assunto. Alguém aí participou já do festival? O pessoal ali da Renascer. Bastante gente nova, então. Legal. Bom, recapitulando um pouquinho do regulamento que vocês já receberam. Se alguém não tiver, quiser uma cópia do regulamento, eu tenho algumas aqui. São poucas, mas eu tenho. O mínimo de duração do filme é 3 minutos. É bem curto. Vocês não precisam fazer um filme muito maior do que isso, se não quiserem. A duração do filme não influencia no filme ganhar mais prêmios ou não, tá? Isso independe... duração do filme depende da ideia que vocês tiverem. E o máximo é 15 minutos. Quem acompanhou, não precisa ter participado, mas quem acompanhou o festival desde o primeiro ano deve ter notado que isso foi diminuindo. No primeiro ano eu acho que o mínimo era 5 e o máximo meia hora, depois baixou para o máximo 20 minutos. Porque a gente vai vendo assim que às vezes o pessoal prolonga demais o filme acaba se tornando chato sem necessidade, porque às vezes, sei lá, acha que por o filme ser mais comprido vai ser melhor ou vai ganhar mais prêmios, mas isso não quer dizer. O máximo é 2 filmes por turma. Acho que esse ano nós não temos problemas com isso, acho que não tem nenhuma turma que queira fazer mais de 2 filmes, o pessoal vai fazer um filme por turma, acredito eu. Acho que está mais para um filme por escola, né? Então, isso aí está tranquilo. Importante que o filme tem que ser feito pelos alunos, tá? Não pelos professores ou pela professora ou pelos pais. O professor, a professora, eles têm que só coordenar, assim, né? Dar uma ajuda, incentivar o pessoal, mas não fazer o filme pela turma. Quem tem que fazer o filme são os alunos. A gente faz uma pré-seleção dos filmes antes deles irem para a mostra, mas é uma pré-seleção bem tranquila. Tá, até hoje nunca foi tirado nenhum filme na pré-seleção. A gente só vai ver o seguinte: se o filme de vocês está dentro do tema, o que esse ano é bem fácil de estar, porque é drogas em geral. Se a qualidade do filme está aceitável, que dê para entender o filme na tela, né, que não seja uma coisa assim de qualidade muito inferior. E o cumprimento do regulamento, né? O regulamento é importante. Se vocês ainda não leram, recomendo que leiam. Se já leram, leiam de novo e sigam à risca o nosso regulamento. Nossas datas, então. Nós abrimos as inscrições dia 6 de maio. Hoje a gente está tendo a oficina de cinema. Dia 30 de agosto nós vamos fazer uma reuniãozinha aqui para ver como é que tá o andamento dos trabalhos.
porque no dia 30 de setembro vai ser o prazo final para as entregas. Então, um mês antes a gente quer saber assim como é que vocês vão estar. Em outubro, nós vamos ter 2 mostras, uma competitiva com os jurados avaliando os filmes e outra aberta ao público em geral. E no dia 24 de novembro nós temos a Noite do Caíto, que é a noite de premiação, vai ter um evento bem legal aqui, com certeza vocês vão gostar. Agora, então, se alguém tem alguma dúvida sobre essa parte do festival, alguma dúvida sobre o regulamento, alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Oi? Então tá. Bom, é complicado passar toda a informação para vocês nessas poucas horas que nós temos, porque é muita informação. Tudo isso que eu vou mostrar para vocês são coisas que a gente foi aprendendo à medida do tempo, né, com experiência. E passar assim meses de experiência em pouquinhas horas é bem complicado, mas a gente faz o melhor possível. Agora a gente vai mostrar para vocês um filme que nós fizemos para participar de um concurso internacional. E eu acho que é um exemplo bacana assim, de um filme que foi bastante pensado antes, né? A gente planejou bastante antes de fazer o filme. E esse filme foi todo gravado em apenas uma tarde de gravação, com poucos recursos, né? De uma forma bem simples. E teve também mais algumas horas de edição. Então foi bem fácil, bem tranquilo assim, de fazer. E vocês vão ver que é um filme bem curto. Gravou aqui um casal com a sua filha. O casal nunca mais foi visto. E relatos de gritos vindo da casa ainda se espalham por aí. Mas mesmo 2 meses depois, muitos dizem terem visto a filha rondando pelo local. Então, esse filme foi escrito e, em grande parte, dirigido pelo Everton. E o que tu gostaria de comentar sobre o filme? Com licença. Toda? Boa tarde, gente. Pode entrar, eu deixo. Tô com um pouco de vergonha hoje, por isso que eu tô meio escondidinho aqui atrás. Boa tarde a todos. Agora ninguém vai te ver. Pronto. Tá. Eu não sei o que a gente ia começar. O que vai puxar agora? Pré-produção? Fala, vamos dar uma resumida sobre esse filme, assim, o que tu estava pensando quando tu escreveu Tá. ele, Já assim,
Tu levou em conta as nossas limitações, tanto de tempo quanto de dinheiro? Vamos então botar a situação real, já que a pergunta foi essa. Explica o porquê das legendas. Ah, tá. Gente, foi mal as legendas em inglês, é que a gente não tinha outra versão e foi para um concurso que é internacional, né? Daí a gente mandou com as legendas em inglês e ficou assim aqui, não tivemos como botar outra, infelizmente. Desculpe por isso. A gente tinha pouco tempo, tá? A gente não podia fazer um filme muito longo. Então a gente tinha que gravar, e tem uma coisa, a gente tem atores que são amigos nossos, né? Não são atores profissionais nem nada, eles dispõem do tempo deles quando eles, às tardes de domingos, dias assim, né? A gente precisa de colaboração, então são amigos, né? São parceiros. Daí a gente tem então pouco tempo para gravar, a gente tinha uma ou duas tardes no máximo, a gente preferiu tentar fazer tudo numa tarde, num dia inteiro. A gente começou de manhã, foi até de tardezinho. O que a gente tinha era 2 semanas, né, para poder finalizar ele, para poder enviar para o concurso. Então, a parte mais importante foi fazer um roteiro simples, não muito demorado. Eu nem lembro quanto tempo tem, mas é 1 minuto. O limite de duração desse concurso que nós participamos era 2 minutos. Era Deu um minuto a duração máxima. Coisinha. 1 minuto e 50 e alguns segundos. Bom, daí a gente tinha que fazer um roteiro curto, né? E a parte mais importante desse filme foi a pré-produção. Não sei se vocês gostaram do filme, deixa eu perguntar isso. Acharam legal? Um pouquinho legal? Sim? Sim, não? Sim, parece que não. Gostaram ou não gostaram? Tá, foi legal, massa. Foi massa, tá bom. Bom, então a parte mais importante foi a pré-produção do filme. A gente teve muitos elementos. Para ficar mais fácil, a gente escolheu uma locação, né, já pronta, para ter um ambiente, para a gente gravar. E daí tinha os elementos que a gente precisava ter. Tinha a nossa listinha, né? Ah, vai aparecer um cadáver, a gente precisa fazer um cadáver, né? Então, trabalho, fazer o cadáver. Levou 1 semana, foi o que mais demorou tempo, porque tinha tempo de secar e tal, as coisas. Até a gente pode falar depois, eu acho, sobre como foi feito o cadáver, né? Isso é bem depois. Tá. Mas, detalhe, né? A gente trabalha, a gente tem todo mundo família, a gente não tinha o tempo todo do mundo nessas 2 semaninhas para pensar no filme, né? Sim. Então, um dia, o bom é que teve um feriadão, eu lembro, no meio do caminho. Aí, vamos lá em casa e vamos fazer o cadáver. E aí tivemos que comprar um pedaço do cadáver pela internet. Aí tem que pagar frete caro porque tem que vir rápido. Bom, daí foi complicado. Falando um pouquinho mais sobre o roteiro, o concurso tinha um tema, né? Era sobre Halloween. Daí nisso um filmezinho meio de terror, meio com uma lenda local, que é bem básico, bem clichê, né? E sobre a parte importante de ser bem produzido antes, a gente tinha várias coisas que a gente precisava que a gente não tinha na nossa mão e que a gente queria fazer para ser diferente. Não sei se deu para notar muito bem, a personagem ali, que era a nossa fantasminha, ela tinha uma bonequinha, né? Essa bonequinha foi feita pela gente também, o Eric costurou. Tá ele sentadinho lá em cima. Fez só a cabecinha dele lá. Eric costureiro. E nós não podemos trazer a boneca para mostrar para vocês porque a atriz do filme ficou com ela de lembrancinha. A gente cedeu. E daí, bom, figurino. Figurino a gente também foi atrás, pedir emprestado, né? Tudo tem que ser visto antes. No dia do filme, o que a gente vai precisar? Precisa da roupa da atriz, precisa da maquiagem, precisa da bonequinha, precisa lá do machado que ela estava segurando, precisa disso. Essa parte mais importante é de organizar todos os elementos que vocês vão precisar juntos e eles estarem ali na hora que vocês forem começar. Porque não adianta começar a fazer algo e depois, não vê isso aqui. Putz, como é que vai ficar sem isso aqui? Não vai ficar legal. Imagina se fosse uma coisa importante. E a gente sabe disso porque a gente já passou por isso, né? Então, é o que eu mais vivo reclamando ou cobrando. Isso é complicado, assim, tem que pensar bem antes e não só nas coisas do filme. A gente precisava comer também nesse dia. A gente passou um dia inteiro num lugar longe da casa de todo mundo, filmando, e no meio desse caminho a gente precisava almoçar. Então a gente teve que ver como é que a gente vai almoçar, o que a gente vai fazer, né? Tudo isso, não só o que vai aparecer no filme, né? Tem coisas que... Tem toda a parte por trás. Toda a parte de produção. O mais importante da parte de pré-produção é tentar lembrar todos os detalhes que parecem que às vezes fogem à cabeça. Que nem a atriz tinha maquiagem. Precisa de alguém para maquiar, né?
precisa ter as coisas para maquiagem. Parece ser bobagem, mas às vezes não tem. Claro que a maioria às vezes tem guria junto ali, tem a bolsa, né? Mas no caso nós três Nunca aqui, contem, não temos... nunca contem com isso, sabe? Por exemplo, a gente vai precisar, mas é só um pozinho ali, não sei o quê. Fulana vai ir, ela tem. Aí no dia fulana não vai, ou ela esquece de levar. Nunca contem com nada. Façam de conta que não vai ter nada no dia. Pensem assim, vocês vão com as mãos abanando, tá? Normalmente. E vocês têm que ter tudo separadinho. Ninguém vai levar nada que não foi pedido. Não vão pensando que fulano vai aparecer com tal coisa, milagre, nem nada. A gente precisa disso, tem que estar tudo na nossa malinha ali. Precisa de um esqueletinho, vai lá, faz o esqueletinho. Precisa de maquiagem da roupa e tal, tem que estar tudo certinho. Bom, vamos seguindo então. A gente vai falar mais ainda sobre esse filme, porque agora a gente vai começar aos pouquinhos a quebrar em pedacinhos e explicar cada parte mais detalhadamente. Muito obrigado pelos comentários do diretor. Escondidinho. Falar um pouquinho então da história do cinema, é bem rapidinho, tá? Eu juro. A fotografia é a base do cinema, tá? Quando a gente tira uma foto, a gente está produzindo uma imagem a partir de uma cena real, e o filme são várias fotos em sequência, tá? É a única diferença, assim, mas fotografia é essencial no cinema. Essa aqui foi a primeira foto feita que se tem registro. Acho que o cara tirou foto da janela dele, não dá para entender muito bem, né? O que é. O que aconteceu? Ele voltou? Ele tá voltando? Que bizarro, hein? Agora sim. Em 1600 foi inventado um aparelho que projetava imagens. Só que ele projetava o que ele estava vendo ao vivo. Então tinha uma lente, passava a imagem ali e projetava do outro lado. Não gravava nada, tá? Era só filmava e projetava numa parede. Então imagina esse projetor ali, ia estar aparecendo a cadeira ali e deu, nada fica gravado. Em 1888 foi gravado o primeiro filme do qual se tem registro, que é uma cena de um jardim. O cara filmou o jardim dele. Eu nem sei quanto tempo de duração tinha esse filme e não se sabe porque não se tem nenhuma cópia dele ainda viva, né? E a primeira exibição de um filme para um público, como é hoje em dia, de várias pessoas se reunirem para assistir um filme, foi feita em 1895, que foi com uma máquina dos irmãos Lumière. Eles criaram uma máquina que era, de certa forma, bem parecida com o que nós temos hoje em dia, né? Era filmado, né? Revelava o filme e projetava para um público. Mas existem relatos de que essa invenção dos irmãos Lumière, inclusive isso é bem novo, isso surgiu acho que ano passado, que essa invenção deles pode ter sido roubada de outro inventor. Inclusive estão fazendo um filme sobre isso, um documentário que acho que vai sair ano que vem. Então, não sei, mas a princípio foram os irmãos Lumière que inventaram. Em 1896 foi feito o primeiro filme com efeitos especiais. O primeiro filme com som, como nós conhecemos hoje, com as falas, com a trilha sonora, sincronizado com o filme, foi em 1928. Antes disso, o filme era completamente mudo e ficava normalmente um pianista tocando ao vivo enquanto passava o filme. E hoje a gente está numa época muito boa para produzir cinema, porque é muito barato de fazer filme hoje em dia. Porque celular filma, né? As câmeras são muito baratas e não muito tempo atrás era muito caro para produzir cinema de qualidade, porque se usava só a película, né, para filmar aquele filme que a gente usava para tirar foto também. E quem aí já viu um filme? Ninguém viu um filme? Ué, um filme? Ué? Não, negativo não.
Tá, eu tô brincando, pessoal, eu tô falando desse filme aqui mesmo, mas isso não é um negativo, isso é um positivo. Tá? É isso aqui que é projetado. Hoje em dia o cinema já está movendo para meios digitais. O pessoal de Hollywood lá já está começando aos poucos a utilizar câmeras digitais para gravar os filmes. Mas até pouco tempo atrás só se usava o filme, que daí é o negativo, que é o que é filmado na câmera, e depois isso é revelado, depois de feito todo o processamento, e vira isso aqui, que é um positivo, que é o que é projetado. E o Eric está trazendo ali um filme, daí quem não viu um filme vai ver. E alguns cinemas hoje em dia já não usam mais a película para projeção também. O nosso aqui é um que ainda utiliza a película, mas aos poucos também a projeção está se tornando totalmente digital. Então agora todo mundo pode levantar a mão e dizer que viu um filme. Ou não, porque aqui não tem um filme, aqui tem meio filme. Tá? Isso aqui é meio filme. Tá? Não tem um filme inteiro aqui. Então vocês imaginam até aqui assim, mais ou menos, um filme inteiro. Ele é bem maior do que isso. E é pesado pra caramba. Então, e para vocês verem de pertinho, só a título de curiosidade, o Everton vai entregar para vocês uns pedacinhos de filme para vocês verem de pertinho como que é. Tá ali, ó. Só solta o rolinho, tem acho que 6 pedacinhos. Só um momento enquanto eu largo esse trambolho ali. Isso que vocês estão recebendo, então, são pedacinhos de filme, mais especificamente do trailer do filme brasileiro Xingu. É brasileiro, né? Se vocês olharem contra a luz, vocês conseguem enxergar. Ou coloca na tela do celular também, dá para ver bem. E o que eu estava falando para vocês sobre a diferença para hoje em dia, vocês imaginam, esses pedacinhos que vocês têm aí na mão, isso não dá 1 segundo de filme, tá? Isso deve, o máximo que tem aí é meio segundo e olhe lá, se duvidar é menos que isso. E custa muito caro produzir filme dessa forma, tanto na hora de filmar, que é usado o negativo, depois disso tem que revelar o filme. Normalmente ele é passado para digital, para edição e efeitos visuais, depois tem que transformar em filme de novo, tem que fazer inúmeras cópias que vão para todos os cinemas, e isso é um procedimento caríssimo. Então, por isso que eu falei que hoje em dia é melhor. Porque hoje em dia nós temos câmeras digitais, celulares, enfim, tá bem mais fácil de produzir vídeo com qualidade. Mas o importante não é o que vocês vão usar para filmar o filme de vocês. Não importa o preço da câmera, não importa se ela é muito barata, muito cara. A qualidade de imagem não importa tanto quanto a história que vocês vão contar. Então, o mais importante é vocês se focarem na história do filme de vocês. No roteiro, né, mas que começa com uma história. O que nós vamos fazer aqui hoje à tarde? Nós vamos trabalhar juntos e vamos escrever um breve roteiro, vamos dividir o roteiro, vamos filmar esse roteiro, né? Vamos editar esse filminho, colocar a trilha sonora e assistir depois, tá? Claro, né? Não vai ser assim uma super produção, né? É só uma ceninha bem rápida, só para a gente ter uma noção de como funciona esse trabalho. E a gente começa com a pré-produção, que, como vocês já devem ter percebido pela nossa conversa aqui do outro filme, ela é bem importante. Eu diria que é a parte mais importante do filme, é a fundação do filme de vocês. Se vocês
não capricharem na pré-produção, vocês com certeza vão ter trabalho depois. O que nós vamos fazer durante a pré-produção? Nós vamos pegar uma história e transformar ela em roteiro. E nós vamos fazer isso agora aqui. E eu preciso da ajuda do Everton. Joga aí. Como é que a gente vai fazer? A gente precisa de uma historinha aí. Imaginem uma cena cotidiana. Eric, liga as luzes aqui pro pessoal, que agora eles vão nos ajudar. Tá, eu quero que alguém dê uma sugestão de lugar. Um lugar qualquer. Praça. Outro. Escola. Shopping. Campo. Outro. Outro. Fala aí, pessoal. Lugares. O pessoal da Renascer tem uma sugestão? Floresta, isso aí. Beleza. Vai ser floresta, tá? E agora eu preciso de 3 voluntários. Tu. Vem. Mais um? Vocês 2. Mais 2 pessoas. Ou uma só. Tem que levantar a mão alto, senão eu não vejo. Ali, a menina que tá... Eu achei que ela tava no celular, ela tava assim. Não, desculpa, não, já tenho o suficiente. Sério, foi mal, hein? Mas depois vai ter mais... Não, tu sim. Mas depois vai ter mais oportunidades, não se preocupe. Tá, vamos conhecer os participantes. O nome do rapaz? Cauê. Ah, sim. Então, prazer, Cauê. Você? Helena, de que escola? De Voti, né? Tu? Ananda, da onde? O que é isso? É uma escola, é isso? Tem isso lá nas opções para se inscrever? Tem? Tu também é do Jardim? Ah, tá. E tu? Tá bom. Pessoal de Votim invadiu aqui a situação. Tá, vamos pra lá, Everton? É, tu que teve uma ideia maluca aí, agora tu te vira. Pra cá, pessoal, por favor. Para esse lado. Nós temos aqui 2 cadeiras. Eles ficam nos olhando, achando que, né, o que eles vão fazer? O fato é que nem a gente sabe o que a gente vai fazer. Isso é verdade. Quem sentar primeiro vai ficar sentado. Já. Pronto. Ah, tá ligado? Tá. Tá. Bom, só que a gente tá numa floresta, né? Sim, né? Teoricamente, sim. Então essas cadeiras, vamos dizer que são 2 pedras. São 2 pedras, isso. Tá. Tá, então a gente tem um local, né? A gente tá querendo criar uma historinha aqui meio do nada, a gente meio louco. A gente tem um local, tem a floresta de pedras, selva de pedras, não sei de onde surgiu isso, mas estamos nisso. Temos 2 leõezinhos sentadinhos ali sobre as pedras. E tem 2 pessoas dando sermão neles. A gente já só falta o diálogo agora, então, né? Ou pessoas. Bom, vamos começar a escrever o roteiro, então. Esse é o procedimento. Eu preciso... Lápis. Por que eu não tenho um par de mão extras? Podia ter nascido com 4. Bom, aqui é o
acho que é o único programa, né, que nós vamos recomendar na oficina, que é esse programinha chamado Celtex, acho que é assim que se fala, que é um programa específico para escrever roteiro, tá? Então nós vamos criar um roteiro aqui, vocês vão ver como é fácil, porque o roteiro ele tem uma formatação específica, então a gente recomenda que vocês usem esse programa aqui. Nós vamos colocar o link, ele é grátis, tá? Nós vamos colocar o link no site do festival, não, no site do Comad, para vocês baixarem e poderem escrever os roteiros de vocês. Então nós vamos criar um roteiro de filme. E eu já tenho aqui então a tela em branco para escrever a nossa cena. Primeira coisa que a gente precisa colocar aqui no cabeçalho é definir qual vai ser a hora do dia, o local, né? Então nós vamos colocar aqui exterior, dia. É de dia? Floresta. É de dia. De dia. É uma floresta de pedras, por favor. É. Então, uma floresta de pedras. 2 leões, né? Isso. E 2 leões estão sentados nas pedras, recebendo um sermão de suas presas. São presas. Bom, o que eu fiz aqui? Eu coloquei o local, o EXT aqui, né, de exterior. Isso tanto faz também o termo que usa, tá? Isso é só o mais comum. Defini que é de dia e que é numa floresta. E agora aqui embaixo eu descrevi o que está acontecendo, né? Qual é o cenário. Eu posso descrever mais, posso descrever menos, mas o ideal é detalhar bastante, né? Colocar bem direitinho assim, quem está em pé, quem está sentado, quem está falando com quem, né? Às vezes até o que estão vestindo, mas vai de cada um, né? Vamos levar em conta, né, que nossos atores, nenhum vai ser ator profissional, né? São todos nossos colegas, nossos amigos. Tem que pensar, né, quando estiver escrevendo o roteiro, pensar quem vai fazer os papéis. Né? Nenhum deles, alguns talvez seja bom para improvisar ou não, né? Mas muitos vão ficar sem saber o que fazer. Tu vai botar ali só, os dois estão sentados na sala e eles falam isso. Pode ficar meio estranho, né? 2 pessoas sentadas duras conversando. E às vezes as pessoas ficam assim. A gente, quando vai fazer alguma coisa, não é um ator de verdade, fica assim, não tem aquela experiência do improviso, aquela... E é importante para o diretor também, porque às vezes na hora de gravar, o diretor do filme ou a diretora do filme pode ficar perdido também, não saber o que quer. E pela nossa experiência, assim, quem está dirigindo o filme, todo mundo procura essa pessoa para saber o que fazer. E se essa pessoa não sabe o que ela quer, aí dá problema. Então, quem vai dirigir o filme tem que saber o que quer, né? Tem que saber qual é a cena que tu quer ver. A gente vai falar um pouco mais sobre isso depois, sobre visualizar a cena na mente, né? Quando for escrever o roteiro. No caso, como eu estava dando o exemplo, né? Digamos que eu escrevi e o Guilherme vai dirigir. Os atores vão ficar, às vezes, meio sem jeito nas ações que eles vão ter. Às vezes a pessoa bota, estão na sala e bota só as linhas de diálogo. Mas eles estão na sala fazendo o quê? Como, tipo, ela estava na sala sentada, mexendo a mão no cabelo, folheando um livro, sabe? Esses detalhes que ajudam a dar mais riqueza, parecer uma coisa mais real, mais natural. Tu não fica na sala olhando um de cara pro outro, com a cara de bunda pro outro, né? Tu fica na sala fazendo alguma coisa, tá na sala lendo um livro, tá deitado com a perna para cima, tá jogando videogame, sei lá. Então esses detalhes de coisas que estão acontecendo ao redor no ambiente, é bom, importante colocar essa parte de escrever ação no roteiro. Bom, falando um pouquinho então aqui do programa que nós estamos sugerindo para vocês, vocês notam que aqui em cima eu tenho várias opções. Então, se eu coloco aqui, eu tenho o cabeçalho da minha cena. Cena é cada vez que troca o local. Cada vez que troca o cenário, é uma cena diferente, tá? Então, eu tenho aqui cabeçalho, eu dei um Enter aqui, e agora eu estou escrevendo ação, tá? Então, eu já escrevi aqui a minha ação. Vou descer aqui de novo, e agora eu posso selecionar aqui personagem. Então nós vamos colocar aqui o nome do personagem que vai falar agora. Então vamos dizer que vai ser o Leão 1.
tá? Ele não tem nome, é só Leão 1. Quando eu dei Enter aqui, notem que aqui já mudou para diálogo. Por quê? Porque o diálogo num roteiro ele é um pouco mais centralizado. Agora o Leão tá rindo. Então ele formata para vocês o roteiro. Então não precisa ficar selecionando texto, botando para o lado e tal. Então é bem legal usar esse programa, facilita bastante. O que o Leão vai falar? Desculpa, foi mal aí. Leão meigo esse. Tá, as falas vão ser ridículas. Eu estou inventando agora. E aí a pessoa 1. Não, pera aí. Antes disso a pessoa 1 dá um tapa no leão. Vou botar ação nessa coisa, gente. Nada pessoal, viu? Ossos do ofício. Afasta o microfone. Perdão. Obrigado. Pessoa 2, então. Pessoa 2 não vai atrás dos outros. É um diálogo simples, porque a gente não pode também se enrolar muito, né? O nosso tempo é limitado. E o Leão 2, então. Nossa. É embora junto ou separado? Pronto. Eu não tô na escola há muitos anos, me perdoe. É em boa hora. Tá bom assim? Ah, bom não tá, Não, né? não Mas tá serve. ruim. Não tá ruim. Tá. Isso. Isso aí. Agora, na verdade, a gente chamou eles aqui, só que a gente não vai gravar agora, né? Então, acho que talvez vocês poderiam sentar mais aqui na frente, porque depois a gente vai chamar vocês de novo. Tá? É que assim, ó, pessoal, ano passado nós já tínhamos uma historinha pronta para gravar, e esse ano a gente achou melhor fazer aqui. Então, é melhor trazer o pessoal pro palco para inventar, né? Mas quando vocês forem fazer o roteiro, vocês não vão chamar as pessoas, montar a cena para escrever o roteiro, né? Nós fizemos só assim para ter a ideia. Então, se vocês puderem sentar mais aqui na frente, Só esperar, chamadinha. daqui a pouquinho nós vamos chamar vocês de novo. Trabalhar. Não vão fugir, hein? Eric, pode apagar as luzes ali pro pessoal? Bom, agora que nós já temos um roteiro, vamos ver o que a gente faz depois que nós temos o roteiro. Primeiro a gente precisa escolher onde nós vamos gravar. Locação é um local externo que nós não temos controle. Se eu fosse, por exemplo, gravar aqui no Centro de Cultura, gravar uma cena aqui que nós já gravamos, inclusive, é uma locação, né? Não é meu, não é um cenário que eu montei, já está aqui e eu vou usar. Se eu for gravar ali na praça, a mesma coisa. Set é um lugar que eu controlo. Então, por exemplo, se a gente fosse gravar lá na minha casa, num quartinho lá, a gente tira tudo que tem dentro do quarto, monta um cenário, eu posso controlar a posição de todos os móveis, de todas as luzes, tudo. Então, é um set. Essa é a diferença. E vocês têm que escolher locais bacanas, né, para gravar. Escolham lugares que vocês achem bonitos, lugares que vocês achem que combinam com a história do filme de vocês, e sejam criativos. Vocês podem, por exemplo, buscar o apoio de entidades, né, como, por exemplo, polícia, bombeiros, hospital público, né? Vocês podem tentar conseguir um lugar bacana assim para fazer uma cena do filme de vocês. Aqui é aquilo que nós falamos para vocês. Precisa fazer uma listinha de tudo que precisa.
Vai precisar de um microfone? Coloca lá, microfone. Vai precisar de um celular? Coloca que vai precisar do celular. Quer comentar sobre isso de novo? Não, né? É aquilo que nós falamos para vocês antes, né? Tem que ter tudo certinho listado o que vocês vão precisar. Ou seja, vocês precisam pensar, né? Tem que estar tudo bem planejadinho. É interessante que vocês gastem bastante tempo na pré-produção, o máximo de tempo que vocês puderem, porque quanto mais tempo vocês investirem nessa etapa, mais rápida vai ser a etapa de produção e pós-produção. Não fiquem deixando as coisas para depois. Isso é uma dica para a vida, né? Mas aqui vale muito isso. Não ficar empurrando as coisas com a barriga, deixando tudo para depois. Ah, não, depois na edição a gente conserta. Não existe isso, tá? Então, tenham tudo muito bem planejado. Senão depois vocês podem ficar frustrados. Vamos então para a parte de produção. A parte de botar a mão na massa. Tem uma diferença muito grande entre uma produção profissional, que geralmente envolve centenas de pessoas, equipamentos caríssimos, né, muito dinheiro, e a produção independente, né, a produção até amadora que vocês vão fazer, ela é bem mais simples, com pouca gente, pouco equipamento, envolve pouco dinheiro. Hã? Ele fica comentando coisa aqui. Mas, como eu já disse para vocês, o equipamento não importa. E tem um quadrinho que tem tudo a ver com isso. Quer dizer, o cara está perguntando, né, que equipamento o cara usou. Eu usei. Vocês são o equipamento mais importante. Né? A câmera é só uma ferramenta para contar uma história. O mais importante é a história que vocês vão contar e como vocês vão contar ela. Nós escrevemos um roteiro. Ele está ali em forma escrita. Como que a gente pega esse roteiro, essas palavras, e transfere isso para a tela de uma forma que quem não leu o roteiro vai entender a história do filme? Essa é uma das etapas mais complicadas da produção audiovisual, porque é uma linguagem diferente, é preciso pensar bem e isso vem com a prática, mas algumas dicas podem ajudar vocês. Normalmente a gente divide as cenas em planos. Plano é cada vez que a câmera começa a gravar e para. É um trechinho. Então nós vamos ter, por exemplo, um plano do rosto da pessoa 1, né? Aí depois nós vamos ter o rosto da pessoa 2, depois nós vamos ter um que mostra as duas pessoas ao mesmo tempo. Vocês vão notar, eu vou mostrar um exemplo daqui a pouco para vocês, as cenas de filmes, elas não são contínuas, existem muitos cortes nas cenas, né? Não é o tempo todo do mesmo ângulo. Vocês precisam fazer cortes nas cenas de vocês. Não dá para simplesmente botar as pessoas ali sentadas, largar a câmera na frente, botar a gravar, falar tudo e acabou, né? Dá para fazer, mas não fica interessante. Fica bacana quando existe essa montagem. E a escolha do que filmar é muito importante. E do que não filmar também. E nesse aspecto, a composição é o mais importante. Que é como vocês vão organizar os objetos dentro da imagem de vocês. Por que será que algumas imagens, algumas fotos que nós olhamos, a gente acha bonitas ou, sei lá, agradáveis de olhar e outras não? Muitas vezes isso se deve à composição. Essa foto aqui tá legal? Tá legal, né? Tá bacana, dá para entender o que está acontecendo, é agradável de se olhar. Essa foto aqui tem um probleminha de composição. Qual é o problema com essa foto? Alguém arrisca um palpite? Como?
Quando eu mostrar a foto seguinte, acho que vai ficar mais claro. Quando tem uma pessoa se movimentando, isso vale para vídeo também, né? Mas na foto também vale isso. É interessante que tenha espaço dentro da foto para a pessoa se movimentar. Então, por exemplo, aqui tem uma pessoa correndo na beira do mar. Imagine que essa pessoa está correndo, daqui a pouco ela vai cair para fora da foto. Ela vai bater ali na foto. A gente não pensa nisso quando a gente olha para a foto, mas de alguma maneira parece que alguma coisa não está bem certa. Essa foto aqui fica mais agradável de se olhar, porque a pessoa tem espaço para correr na foto. Isso vale para vídeo também. Então, no filme de vocês, se vocês forem acompanhar com a câmera uma pessoa caminhando ou correndo, deixem sobrar espaço na frente da pessoa. Isso fica mais agradável. O importante também é dizer que isso aqui não são regras, tá? Isso são questões artísticas que normalmente funcionam, mas vocês podem ter a ideia justamente contrária. Não, eu quero que quem veja essa cena do meu filme se sinta mal, ou eu quero que realmente pareça que a pessoa não tem espaço para correr, por algum motivo. E aí, nessas horas, vocês podem e devem fazer diferente. Mas se a ideia for fazer uma imagem agradável, seria mais nesse sentido aqui. Essa foto aqui também tem uma coisinha que faz ela não ser tão agradável. O foco? Alguém falou em foco? Não, não é o foco. A qualidade dela não está muito boa porque ela é meio pequena para projetar ali, mas não tem nada a ver com isso. Eu me refiro à composição. Isso. Notem a diferença. O que são essas linhas? Isso aqui é uma coisa que se chama regra dos terços. Consiste em vocês dividirem a imagem dessa forma que está ali e procurar colocar o assunto da imagem numa dessas intersecções ali das linhas. Então nós temos ali 4 pontos onde a gente poderia posicionar esse bicho ali que eu não sei o que é. Uma ave, muito bem. Se a gente coloca bem no meio, não fica tão bacana a imagem, não fica tão interessante. Por algum motivo, nós, quando vemos uma foto composta dessa maneira, achamos mais bonito. Não tem uma explicação, mas é uma coisa que já foi percebida. Algum comentário sobre a regra dos terços? É muito importante. Volta para outra foto, por favor. Outra foto. Aquela primeira da pessoa correndo na praia. Isso. Faz de conta que não olharam a foto ainda, tá? E olhem para ela. Onde vocês botam os olhos primeiro? O que chama a atenção primeiro? Aliás, tem alguma coisa que chama mais a atenção de vocês? Assim, tipo, olhem para cima, não pensem nos elementos, mas só olhem assim. Tem alguma coisa puxando a visão de vocês? Não tem porque eles demoraram demais para responder. Parece que ela tá de ré. Tá, mas isso não é importante. Não, mas objetos na tela. Bom, aí é que entra a regra dos terços. Vocês viram aquela foto ali com aquelas linhazinhas, né? E em cada intersecção daquelas no canto é onde a gente costuma botar o assunto, onde a gente olha primeiro. Quando a gente olha uma foto dessa, a gente fica meio perdido. Eu não sei se a pessoa quis enquadrar, se a intenção ali era enquadrar a pessoa, se eu queria mostrar a pessoa, destacar ela, não estou conseguindo perceber isso, ou se é aquela coisa na água, eu não sei. Que eu acho que é a ave. Que é uma ave, eu acho que eu não estou conseguindo destacar o que está enquadrado. A pessoa fica perdida. O que é o assunto dessa cena? O assunto dessa cena, o objetivo era para ser a pessoa, né? Mas tu não sabe disso só olhando para a foto. Só olhando os olhos. A tua primeira impressão, o primeiro segundo que tu olha para a foto, tu não olha direto para a pessoa. Tu percebe que tem uma pessoa, daí que tu vê que ela é o assunto da foto. Porque o espaço está muito vazio. E aqui eu olho direto para a pessoa. Aqui já é totalmente ao contrário. Tu olha direto para a pessoa, ela está no primeiro plano, está enquadrada certinha no canto certo.
e depois o resto é só o fundo, sabe? Talvez seja meio complicado assim de só explicar olhando, mas o pessoal vai entender porque eu vou mostrar um exemplo prático em seguida. E também, além dessa questão de onde enquadrar o assunto, tem também a questão de usar fundos que não confundam, né? Então, se vocês vão filmar sei lá, ali na rua, né? Escolham um ângulo que o fundo não seja muito complicado, não tenha muita coisa, né, se movendo, ou não seja uma parede cheia de pintura e coisa. Normalmente, por exemplo, aqui, ó. Aqui a areia, né, o mar, são coisas simples. O que chama atenção na foto é a pessoa. O que destoa do resto é a pessoa. Então é uma espécie de contraste, mas não é um contraste necessariamente de cores, é um contraste de elementos da imagem. Vamos ver um exemplo na prática, que é uma cena de um filme. Eu coloquei aquela regra dos terços por cima e prestem atenção que normalmente a pessoa que está falando, a pessoa para a qual nós temos que olhar naquele plano específico dentro da cena, é a pessoa que está numa dessas intersecções que eu expliquei para vocês. O filme está sem legenda porque o que eles falam não é importante, tá? O importante é prestar atenção na imagem. Morning, Mr. Hightower. Ma'am? Sir, that package you ordered from Cairo arrived 3 days early. Yeah, it's on its way from the airport right now. Josh, can you have the chauffeur pick us up at the back, please? Already done. Thank you. Darling, let's go. That guy's daughter looks like a prostitute. We're all about discretion here, Mr. Devereaux. Right. How do you guys split up the tips? We don't. We never take tips at the tower. No, I don't really want to talk about it. Charlie. Sasha, my brother's coming on to work and I can't talk. Então, vocês viram que normalmente onde nós temos que olhar está numa daquelas divisões. Inclusive agora é a versão comentada. Então nós temos aqui, ó, o rosto dele está bem ali naquele cantinho. E aqui o casal. E percebam quantas vezes corta a cena. Quanta mudança tem na cena. Isso não é porque eles filmaram com várias câmeras. Não é isso. Eles filmaram várias vezes a mesma cena de ângulos diferentes. Sempre igual. Até aqui, quando ele está se movendo, no começo, nós acompanhamos ele ali naquele cantinho ali. Deu para perceber o uso disso? Deu? Vocês vão usar nos filmes de vocês? Quem usar vai se sair melhor no quesito fotografia. Explique isso aí, por favor. Bom, pessoal, a regra dos 180 graus é meio chata de explicar, por isso que eu pedi para ele explicar, mas ele não quer explicar, então eu tenho que explicar para vocês. Ela vale para tudo, mas é mais importante em diálogos, tá? Vamos trazer duas pessoas, vocês dois aí. Subam aqui, por favor. Mais fácil quando tem gente, né, para explicar. Então, vamos fazer de conta que a gente está filmando um diálogo deles. Eles estão conversando. Deixa eu botar a imagem aqui. Qual é a regra? Vocês devem ter percebido que quando o pessoal estava conversando ali no filme, a câmera estava, digamos, aqui assim, mais ou menos. Então, uma hora aparece o rosto dele, depois corta, a câmera vai estar aqui, aparece o rosto dela, e corta de novo, aparece o rosto dele, e assim vai. O que diz a regra dos 180 graus? Imaginem que aqui tem uma linha, tá? Aqui tem uma linha dividindo eles ao meio, como nós temos ali na imagem. Se eu começar a filmar desse lado, filmei aqui ele, eu filmo a cena inteira, tá? Ação, eles fazem a cena inteira, corta. Aí eu venho para cá, ação, filmo a cena inteira, corta. O que eu não posso fazer? Eu não posso começar aqui, filmando ele,
Aí cortar e vir pra cá e filmar desse lado aqui. Eu não posso atravessar a linha, porque a pessoa que está assistindo a cena vai ficar perdida, porque vai mudar o posicionamento deles em relação ao outro dentro da cena. Só quando se faz isso na prática, eu acho que se percebe que fica horrível. Mas a regra é essa: começa a filmar de um lado, fica filmando só daquele lado. Mesma coisa, se eu quisesse filmar os dois, né, enquadrar os dois aqui, eu faria desse lado aqui. E aí todo o resto eu vou filmar desse lado. Eu não posso vir e cruzar a linha. Se eu começar desse lado, eu tenho que ficar desse lado. Se eu começar desse lado, eu tenho que continuar desse lado. Deu para entender? Sim? Tá, beleza então. Muito obrigado por enquanto. Vocês participam da cena dos leões malucos? Sim? Então volta. E o outro pessoal também, não sei onde é que estão. Eric, pode ligar as luzes do pessoal ali. Agora a gente vai filmar mesmo. Quem é que estava sentado? Tá, eu vou fazer assim. Eu vou pegar a câmera e tu vai me dizer o que é pra eu filmar, tá? Ela vai dizer. Mas ajuda. Bom, aqui tem outra coisa que a gente já poderia colocar, que é uma coisa que a gente não comentou, mas digamos que a gente tem uma floresta, né? E vai começar a mostrar essa cena do diálogo deles na floresta. Eu podia pegar e... Sabe aqueles planos de transição, que é uma cidade ou uma floresta? Eu podia filmar a floresta de longe, né? Para mostrar que é uma floresta, um plano da floresta, né? Para depois começar esse diálogo, para localizar as pessoas, o local que elas estão, né? E tu vai filmar dentro de um cinema, às vezes aparece a fachada do cinema antes, né? Antes de cortar para a cena. Para conseguir guiar a pessoa que está assistindo para o que vai acontecer, o local e tal, né? Muitas vezes tem essas transições, às vezes não tem, às vezes não precisa ter, mas geralmente tem a transição assim do local antes. Estão dentro do cinema, aparece a fachada do cinema antes, daí corta para o plano interno, né? Isso. Bom, então a gente vai ter aqui, começa falando o Leão 1, né? A gente pode pegar isso de vários planos, isso é uma coisa bem pessoal, né? Uma cena inteira, sempre. Cada plano vai ser a cena inteira. Então toda vez que a gente disser ação, vocês fazem a cena inteira. Quem vai ser o leão 1? Tu. Leão 1, leão 2, pessoa 1, pessoa 2. Melhor placar. Tá. É o pessoal 1, pessoa 2. Normalmente a gente começa filmando o que é mais aberto, que é mais longo, né? Então se eu vou ter um plano que vai mostrar todos eles, eu filmo esse primeiro, e aí os closes, todo mundo sabe o que é um close, né? Então o close a gente faz depois, faz primeiro o que é mais de longo, vai aproximando. Bom, então vamos começar vamos gravar a cena toda, do começo ao fim, tá? E vamos fazer um plano geral, assim, né? Um aberto que vai pegar todos os quadros, né? Um pouquinho mais ali, e eu vou desligar o projetor. Tu vai dizer pra ele se tá bom assim ou não, tu tá dirigindo. Tá? Seja chato. Você se lembra das falas? Pode falar pra eles. Quem é o leão?
O Leão 1 vai estar falando com quem? Com a pessoa 1? Isso? Com as duas? Tá. Então a gente vai começar, tá? E então a primeira fala do Leão 1 é: desculpa, foi mal. Tudo bem? Então, e a pessoa 1 sabe o que tem que falar? Vocês vão soprando as falas para eles. Normalmente os atores já sabem a fala, né? Mas é que a gente não teve tempo de ensaiar nada. Então, vocês vão dando as dicas. Ou vocês quiserem inventar, também fique à vontade. Tudo bem, então a gente vai começar esse plano mais aberto. O normal, né, se a gente estivesse gravando com a câmera e com o áudio separado, seria ter a claquete ali para sincronizar o áudio, dizer qual cena que era, coisa de edição para ajudar, né? Mas como aqui é só uma brincadeirinha rápida, a gente vai começar só a gravar então no ação, tá? 3, 2, 1, ação. E corta, não deu muito certo. Acontece, né? Tá. Bom, vamos de novo então. No 3, 2, 1, ação. Daí a pessoa 1 dá um tapa na cara e diz: não tem desculpa. Isso? Não tem desculpa, isso é muito errado. Só bate com carinho. Agora fala a pessoa 2. É isso aí, não se faz uma coisa dessas. Isso. Daí o Leão 2 fala: eu juro que nunca faremos isso. De novo. Daí a pessoa diz ok e eles vazam. Certo? E sai daí. Os dois. E. Agora vamos fazer de novo. Agora eles já ensaiaram. Acho que era bom repetir o mesmo plano, né? Pra gente ter depois mais bonitinho. Eu acho que não. Tá. Bom, a gente pegou um plano aberto. Claro que esse nosso plano ficou meio engraçado, né? Um monte de confusões no meio. Isso, pode ser. Então, a gente filmou o nosso plano aberto, né? Que controla toda a ação, que a gente pode cortar para ele qualquer hora. Em qualquer momento a gente pode voltar para esse plano, que esse plano está pegando tudo, né? Se em outro plano der alguma coisinha errada, esse aqui vai estar pegando tudo. É importante que esse plano saia bem certo sempre. Daí a gente, então, a primeira fala do Leão 1, desculpa, foi mal, hein? A gente pode fazer que tá um close da carinha do leão pedindo desculpa, triste. Foi. Acho que ia ser bem close, né? Com os olhinhos chorando, desculpa, foi mal, capricha aí. Era pra dar triste, não rindo. Ele tá chorando. Ele tá chorando. Tá. E aí agora acho que um close dela. Eu filmei ele daqui, né? Agora eu vou. Imagina que tem a linha aqui, eu vou filmar desse lado aqui. E aí eu. Acho que eu posso inclusive acompanhar, né? É a tua fala e o tá. Everton? 3, 2, 1, ação. Não tem desculpa, isso é muito errado. Entendi.
Obrigado. Pode sentar. Valeu, gente. Agora que nós já produzimos a nossa obra-prima, nós vamos para a parte de pós-produção. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o material que nós gravamos e trabalhar com ele para tornar aquilo um produto final. E, claro, a parte mais visível da pós-produção é a edição. E nesse ponto tem uma coisa muito importante. Algumas pessoas acham que a edição é uma coisa mágica que vai resolver todos os problemas do filme, mas não é. Vocês vão ver, por exemplo, a nossa cena, a gente fez tudo, né, de qualquer jeito, né? Então eu não vou fazer nada na edição que vai tornar ela uma cena melhor, né? O que você filmou é o que você vai ter no final. Não tem como fugir daquilo. E o papel da edição é tirar o que não ficou bom, né? Escolher as melhores partes, colocar o filme na ordem, porque não necessariamente vocês vão filmar o filme na ordem que ele está no roteiro. Às vezes vocês filmam a cena 10 num dia, no outro dia a cena 5 e por aí vai. Também colocar, eventualmente, alguns efeitos sonoros, a trilha sonora. Não, primeiro nós vamos editar agora o nosso filme. Everton, me ajuda? Eu vou usar um programa que todo mundo ama, chamado Movie Maker. Bom, o primeiro passo, acho que eu não preciso dizer, né? Pegar os arquivos da câmera e copiar para o computador. Vamos fazer isso agora. Eu vou criar uma pasta aqui. Então, nessa hora, a gente canta uma musiquinha ou vai tomar um café. Ok. Copiado. Nunca remova nada com segurança. A vida é muito curta. A vida é muito curta para remover o USB com segurança. Bom, agora eu coloquei aqui aquela primeira coisa que a gente filmou. Esse aqui não valeu. É o outro, é o próximo. Então, já descartamos uma coisa. Espera mais um pouco. Nós estamos usando o Movie Maker porque é o software mais acessível que todo mundo tem como... Ou já tem, ou tem como baixar, né? E é grátis. Definitivamente não é o que eu usaria se eu tivesse escolha. Vamos ver aqui. Desculpa, foi mal aí, hein? Vamos pegar só esse comecinho aqui. Como é que corta? Aqui, ó. O meu tá em inglês, mas acho que normalmente ele... É porque o Windows tá em inglês aqui. Desculpa, foi mal aí, hein? Vivendo e aprendendo. Acho que eu não vou mais usar isso, então... Desculpa, foi mal aí, hein? Eu acho que eu vou usar no final, talvez. Então, temos a primeira fala ali. Aí agora nós temos... tem a fala dela, né? E agora... Ai, meu Deus. Essa aqui?
Não tem. Foi só o tapa, né? Tá triste, não? Não tapa nele. Ele tá chorando. Desculpa, foi mal, gente. Ele tá chorando, pessoal. Qual é, afinal? Não é esse? Não tem um close dela? Ah. É o último? Mas não tem a fala dela. Ah, entendi. É esse aqui? Esse? Não, esse é o close dele. É esse aqui, ó. A gente filmou quase nada. Nós acabamos de filmar e a gente já tá achando ruim de encontrar as coisas. Então vocês viram que é complicado. Dá trabalho. É esse aqui que nós vamos usar. Agora então nós vamos achar aqui onde que começa. O ideal, pessoal, é sempre cortar um pouquinho depois de que começou a ação. Não, tipo, deixar aqui ela parada, sabe? Corta quando ela já tá, ó, começando a se mover. É aqui que corta. Vamos dar uma olhada aqui. Não tem. Desculpa, foi mal aí, hein? Não tem. Não tem desculpa, isso é muito errado. No caso aqui a risada vai ficar, né? O certo seria ter gravado de novo, mas como o nosso tempo é limitado, a gente não pôde fazer isso. E esse troço aqui não fechou mais, vai ficar ali. Agora isso aqui tá certo. Vocês viram que eu não tô fazendo nada demais aqui, né? Eu só tô botando as coisas em ordem, cortando no lugar certo, sem mistério nenhum. Não tô colocando efeito nenhum, nada, porque não precisa, nenhuma transição. Você fez tudo errado. Pardon? Agora é a hora que a outra fala, né? Ela até fez as garrinhas do leão. Uau. Tem que baixar um efeito sonoro de leão. Vamos ver aqui. Pardon? Tá bom, eu juro que não faço mais isso. E o que é esse último aqui? É o ok, né? Tem o ok. Tá indo, tá indo. Ah. Ok? Ficou muito cinemático o salto ali, ó. Muito bom. Vamos assistir a nossa ceninha, então, do começo ao fim. Desculpa, foi mal aí, hein? Não tem. Não tem desculpa, isso é muito errado. Você fez tudo errado. Pardon? Tá bom, eu juro que não faço mais isso. Ok? Detalhe que ela falou olhando pra câmera. Desculpa, foi mal. Mas mesmo com todos os errinhos e tal que a gente deixou só porque a gente não tem tempo realmente de ficar repetindo, faz sentido a cena, do modo como ela foi filmada, né? A gente escolheu bem
onde cortar, o que incluir, o que deixar de fora. Então, acho que, de um modo geral, a gente fez um trabalho aceitável. Bom, traz o microfone. Depois que vocês editaram o filme de vocês, vocês precisam transformar ele em vídeo, tá? Não basta salvar o projeto e mandar isso para nós num DVD que a gente não vai ter como abrir, tá? E como que vocês fazem isso? Eu não sei, mas eu vou descobrir. Vamos ver aqui. Aqui vai estar escrito salvar filme, né? É que está em inglês aqui. Para o computador. E nós vamos salvar aqui. Cadê? Aqui. Pronto, e agora está salvando o nosso filme. Até que não demora tanto. Bom, mas eu vou deixar o link, tá, pessoal? Tem um site onde tem várias... Vocês podem baixar músicas para usar nas trilhas sonoras dos filmes. Tem todo tipo de música que vocês imaginarem e é livre. Vocês podem usar, não tem direitos autorais, nada. Só que até um detalhe importante que sempre me perguntam, não perguntaram esse ano... No Festival Curta Vida, vocês podem usar músicas com direitos autorais nos filmes de vocês, não tem problema, tá? Então, se vocês têm lá a música de uma banda que vocês gostam e quiser usar no filme, não tem problema. A gente não vai complicar por causa disso. Vamos ver o que acontece. Nosso filminho. Desculpa, foi mal aí, hein? Não tem... Não tem desculpa, isso é muito errado. Você fez tudo errado. Pra dentro? Tá bom, eu juro que não faço mais isso. Ok? Palmas pro nosso filminho. Claro que tinha umas coisinhas legais que a gente podia fazer, né? Podia ter pegado uma musiquinha ali de selva, de passarinho, pra dar aquele ambiente, né? Ser bacaninha. Vou falar um pouco mais sobre trilha sonora. A trilha sonora, pessoal, é muito importante, tá? Trilha sonora não é pegar uma cena do filme de vocês, deixar só uma música tocando durante a cena. A trilha sonora pode mudar completamente o significado de uma cena. E nós temos um exemplo aqui que deixa isso bem claro. I got this for you. Go ahead. Open it. E agora uma trilha sonora diferente. I got this for you. I want us to make a new start. Go ahead. No, Open it. love you. You bring me tenderness. Eu juro que é exatamente a mesma cena. A única coisa que mudou é a trilha sonora. Então, ali na primeira, a gente acha que tem uma bomba na caixa, sei lá, alguma coisa... Ele tá tramando alguma coisa, né? E na segunda, sem comentários. Eric, liga as luzes aqui do auditório, porque agora a gente vai chamar mais um voluntário ou voluntária. Vai ter que ser feito fora do palco, por causa do tempo. Nós vamos entrar agora numa parte bem divertida da oficina, que é a última parte, que
fala sobre efeitos visuais e efeitos especiais. E a gente vai fazer uma demonstração de efeito especial e a gente precisa de um voluntário para isso. Pode vir. Então, vai ser feita uma maquiagem nele. Não, é uma maquiagem maneira, não é a maquiagem que tu tá pensando. Pode subir. E enquanto isso é feito, a gente vai passando aqui uns exemplos. Como é que é teu nome? Bruno. Bruno do Felipe Camarão, né? Não preciso perguntar. Então tá. Efeitos visuais e efeitos especiais. Tem uma diferença, tá? Efeitos visuais são feitos na pós-produção. Eles são aqueles efeitos criados com computação gráfica. Tá? Nós temos alguns exemplos aqui de trabalhos com efeitos visuais. Nunca misturem Mentos com Coca-Cola. E quando nós gravamos, né, era isso aí. Então não teve explosão nenhuma, né? Foi tudo feito depois. Aqui nós temos um exemplo um pouquinho mais complexo. E agora uma deconstrução da cena, mostrando como foi feito. O avião é 3D. E aqui nós temos mais algumas demonstrações. Isso era uma cena de Crônicas de Sangue que era para se passar no Vaticano. Então nós tínhamos que colocar um cenário do Vaticano ali na janela. Um pouquinho de magia. E um pouquinho de zumbi. Falando então de efeitos especiais, o que nós vimos agora foram exemplos de efeitos visuais que são feitos na pós-produção. E os efeitos especiais são feitos na produção. Quer dizer que eles estão lá na hora da filmagem, são reais, né? Então aqui nós temos um exemplo. Foi mal aí, hein? Atenção. 3, 2, 1, já!
Então, aí a única coisa que foi colocada depois foi o efeito sonoro que assustou todo mundo. Vocês todos viram o filme que nós mostramos aqui no começo, e o cadáver do filme é um exemplo de efeito especial. E é claro que a gente não podia deixar de trazer ele junto também, né? Deixa eu buscar aqui meu parceirinho. Ele vai ficar sentadinho aqui agora, tá? Até... Demorou... Quanto tempo, Eric? Eu não lembro, assim, mas... A gente trabalhou, assim... Acho que umas 3 horas, assim, por dia, e foram uns 3, 4 dias, né? Não foi muito, assim. Num final de semana a gente fez. E depois, quem quiser tirar foto abraçado nele, daí a gente faz umas brincadeiras. Então, aqui eu tenho até algumas fotos de quando nós estávamos trabalhando nele. O esqueleto dele é feito de PVC, algumas partes são com arame, a pele é meia calça, coberta com látex, era isso que nós estávamos fazendo aí. Depois pintado. Ficou uma noite pendurado no varal lá em casa. E o cabelo nós pegamos num salão de beleza aqui da cidade, nos forneceu o cabelo. E o crânio, ele é de acrílico e a gente comprou pela internet. Aqui, novamente, no filme. E agora, se tem alguém com problema para ver sangue... ou cortes, alguma coisa assim, oportunidade de virar ou de cobrir o rosto. Ok. Então aqui nós temos um exemplo de maquiagem de efeitos especiais, que é o que está sendo feito aqui. Deixa eu ver aqui como é que está a situação. Bom, pessoal, era isso, tá, que nós tínhamos para vocês. Obrigado. E agora é a hora de vocês perguntarem. Já que ninguém me interrompeu para perguntar antes, o pessoal tem dúvidas? Depois a gente conversa. Alguma pergunta que não seja o meu número? É um tipo de silicone, é específico para essa aplicação. Muito. Sério? Depois tu vem aqui que eu te passo o endereço do site que eu comprei. Tá? Diga. É complicado, porque a questão não é o programa, né? A questão é a técnica. Mas quem tiver interesse, eu não fiz curso de nada, tá? Eu aprendi tudo sozinho. Aprendi sozinho não, né? Aprendi pesquisando. O Google é o melhor amigo de vocês, né? Então, se vocês gostaram, por exemplo, de efeitos visuais, se interessaram pelo assunto, procura lá como fazer, pesquisa, né? Com certeza vocês vão achar. Se eu achei, vocês também vão achar. Mesma coisa, qualquer assunto que nós falamos aqui que vocês quiserem se aprofundar, vão atrás na internet que vocês acham tudo que vocês precisam. É só ter dedicação. Alguma outra dúvida? Esses dedos aqui, eles foram feitos com o mesmo material da maquiagem. E esse dedo aqui é do Everton, porque a gente tira um molde do nosso próprio dedo, usando um outro material que parece uma gelatina. Tu deixa o dedo ali, aquilo ali vira tipo uma gelatina.
aí tu tira e fica um molde. Aí dentro daquele molde tu coloca o silicone e depois que seca sai um dedinho idêntico ao dedo original. Tem até as impressões digitais, não sei se vocês repararam. Não dá nada. Fica legal, dá certo. Sobre o festival, alguém tem alguma dúvida? Sobre participação de vocês? Espero que todo mundo que está aqui tenha um filme em setembro para entregar, porque a gente vê muitas vezes o pessoal desiste no meio do caminho, né? Então, se todos vocês conseguirem seguir em frente e usar um pouco das dicas que a gente passou para vocês para produzir filmes, com certeza vamos ter aí um festival excelente. E no dia 24 de novembro, que é o dia do show de premiação, eu acho que a Andréia esteve aqui, né? Acho que só por isso vale a pena, né, participar, porque é um evento bem legal, tem um show bem bacana aqui, então acho que vale a pena vocês se dedicarem para entregar os filmes. Já curou? Vai machucar? Ah, beleza. Bom, a gente vai se encontrar novamente no dia 30 de agosto, aqui, às 15 horas, para conversar sobre a entrega dos filmes. Como eu falei para vocês, é daqui a um certo tempo, né? Tem uns 2 meses aí até a gente se encontrar de novo. E boa sorte para vocês. Quem quiser se inscrever, que não se inscreveu ou quiser tirar alguma dúvida, eu estou aqui.